Pense por um segundo. Por que nos retratos do século galante não há uma única pessoa com cabelo natural? A vida inteira nos repetem a mesma coisa, que era só moda, que as pessoas raspavam a cabeça para se livrar de piolhos e sujeira. Mas use o pensamento crítico. Você realmente acredita que a aristocracia, que tinha recursos para erguer palácios de uma complexidade inimaginável e criar obras-primas da arte, não arranjou nada melhor do que usar na cabeça um emaranhado abafado e pesado de cabelo alheio e lã de animal? Essa é a versão que nos enfiam desde a escola, e ela se despedaça quando a gente começa a analisar os fatos, em vez de acreditar cegamente nos livros didáticos. Diante de nós não está um capricho de ricos, e sim uma camuflagem total. Não é moda, é uma epidemia. Uma epidemia de carecas. Pense porque esse fetiche estranho tomou conta do mundo civilizado inteiro ao mesmo tempo. De Londres a São Petersburgo, de Paris às colônias americanas. Dezenas de milhares de pessoas perderam a cobertura natural de cabelo de uma vez só. Nos dizem que elas raspavam a cabeça, mas existem memórias e relatórios médicos que os historiadores evitam. E neles não se descreve uma raspagem voluntária, e sim uma queda de cabelo, uma perda total. A elite no poder, aqueles que deveriam ser o exemplo de saúde, viraram pessoas doentes, sem cabelo. E aí, a peruca deixa de ser um acessório. Ela vira uma prótese. Uma tentativa de esconder uma lesão física que atingiu de repente toda uma geração no poder. E a história oficial dos piolhos desmorona diante da primeira pergunta honesta. Vamos analisar essa história pela lógica. Dizem pra gente: as pessoas eram infestadas por parasitas, por isso raspavam os pelos e usavam perucas. Mas uma peruca feita de crina de cavalo, ou cabelo humano, encharcada de sebo e pó, é um incubador perfeito para esses mesmos parasitas. Ela é quente, úmida e quase impossível de limpar. Se o objetivo fosse higiene, bastaria um corte curto ou a cabeça raspada, passada com vinagre, que era acessível a todo mundo. Mas, em vez disso, as pessoas colocavam quilos de matéria orgânica morta na cabeça. Por quê? A resposta é só uma. Elas precisavam, a qualquer custo, simular a presença de cabelo. A falta dele não era vista como algo normal de quem se cuida, mas como um estigma, um sinal claro de doença. E aí, lembrem das reformas de Pedro o Grande. Dizem que ele cortava as barbas dos boiardos à força para implantar a cultura europeia. E se fosse o contrário? E se aquele que voltou da grande embaixada soubesse uma verdade terrível? Que as barbas pararam de crescer, que uma enorme parcela do povo começou a passar por mudanças irreversíveis. Nesse caso, o imposto sobre a barba parece uma manipulação genial, um jeito de legalizar a ausência de barba. Não cresce barba? Paga multa ou se declara europeu. Uma deficiência física, causada por alguma influência externa, foi transformada em sinal de elite. Quem ainda conseguia cultivar pelos foi rotulado de bárbaro atrasado, e quem perdeu essa capacidade, de aristocrata progressista. Uma clássica troca de conceitos, usada por engenheiros sociais há séculos. Mas o cabelo é só a ponta do iceberg. Olha só o que escondiam debaixo das camadas de chumbo. E por baixo disso, escondiam os rostos. Quilos de branco de chumbo, mercúrio, arsênico. Homens e mulheres aplicavam camadas de gesso venenoso sobre si mesmos. A história oficial explica isso pelo padrão de beleza, a palidez como sinal de aristocracia. Mas isso é, de novo, uma camuflagem. O que escondiam sob a camada de chumbo? Úlceras, manchas de pigmento, marcas de queimaduras que pareciam radiação. A pele da nobreza estava afetada por algo que não podia ser mostrado. E isso era encoberto, mesmo sabendo que a maquiagem matava. O branco de chumbo envenenava lentamente o organismo, mas o medo de mostrar o verdadeiro rosto era mais forte que o medo de definhar. Deixem de lado a história da moda, e diante de vocês aparece o quadro de uma catástrofe global. Perda de cabelo,
lesões na pele, queda brusca na natalidade das famílias nobres, degeneração de dinastias inteiras. Isso não são excentricidades isoladas, são sintomas. Sintomas de exposição à radiação ou a agentes químicos em escala planetária. E então, vem a pergunta mais desconfortável. Por que a elite foi a primeira a sofrer? Justamente aqueles que tinham acesso à melhor comida, à água limpa, à proteção. A lógica sugere: eles estavam mais próximos do epicentro de algo, mais perto da fonte que atingia o ponto mais vulnerável, os folículos capilares e o sistema endócrino. O faturamento da indústria de perucas e pó somente na França superava os orçamentos de alguns países. Era toda uma indústria de ocultação. E para entender com o que essas pessoas tentavam se tratar, basta abrir os livros de boticário daquela época. E ali, vocês serão tomados pelo horror. O principal remédio para todas as doenças, com o qual tratavam monarcas e nobres, era o mercúrio. Dizem-nos que a medicina era primitiva e os médicos ignorantes. Mas será que mentes capazes de calcular as órbitas dos planetas e projetar fortalezas de geometria perfeita não entendiam que o mercúrio é um veneno mortal? Oficialmente, ele era usado para tratar certas doenças. E é aqui que entra uma troca de proporções colossais. Os sintomas atribuídos a essas doenças coincidem de forma estranha com os sinais de envenenamento agudo por radiação, queda de cabelo, úlceras, destruição dos ossos, perda dos dentes, exaustão. E se a epidemia de que os historiadores tanto falam fosse uma cortina de fumaça para um envenenamento em massa por radiação ou substâncias químicas? O mercúrio é um metal pesado, e em protocolos desesperados, ainda que bárbaros, poderia ter sido usado para expulsar do corpo algo ainda mais perigoso. Era uma tentativa de quimioterapia. Bebiam-no, esfregavam-no na pele, inalavam seus vapores, não por estupidez, mas na tentativa de deter a decomposição dos próprios corpos. Daí vêm os outros mistérios. A maioria dos governantes, aos 30 ou 40 anos, quase não tinha mais dentes. Lembrem-se do jogo completo de dentaduras do primeiro presidente dos Estados Unidos. O açúcar era caro demais para apodrecer as mandíbulas de uma classe inteira de uma só vez. Mas a destruição dos ossos e dos dentes é um sinal clássico de envenenamento por metais pesados e acúmulo de radiação nos ossos. A sangria, da qual zombam como se fosse selvageria, num ambiente envenenado vira uma diálise primitiva. Drenar o sangue contaminado, na esperança de que o corpo produza sangue limpo. E as golas altas, os jaburos e as luvas que nem dentro de casa se tiravam, escondiam a tireoide afetada, as cicatrizes no pescoço e as úlceras nas mãos. Mas se o ambiente tanto mutilava as pessoas, então as próprias casas dessa época merecem ser repensadas. E até em casa, eles soltam uma inconsistência atrás da outra. Os palácios de São Petersburgo e da Europa têm janelas gigantescas de um vidro só, salões com tetos de uma altura inimaginável. E tudo isso no auge do tal período conhecido como Pequena Era do Gelo, quando, como nos garantem, os rios congelavam quase até o fundo. Pessoas doentes, sem cabelo, vestidas de seda e perucas, simplesmente teriam congelado nesses espaços de pedra. E as lareiras que vemos, muitas vezes parecem enfeites decorativos, colocados depois, e são desproporcionalmente pequenas para ambientes daquele tamanho. A conclusão vem sozinha. Os prédios foram construídos para um clima diferente, e talvez para outros habitantes. Aqueles que não precisavam de aquecimento nenhum. E a nobreza sem cabelo simplesmente ocupou esses lugares, tentando se aquecer em fogueiras primitivas. Eles se comportavam como refugiados no próprio planeta. Pessoas que perderam a saúde e a tecnologia, obrigadas a enrolar os corpos congelando em camadas de roupa, no meio de salões gigantescos alheios. E isso nos leva a um detalhe que o cérebro costuma ignorar. Em qualquer cidade antiga, em Moscou, Praga, Roma, as janelas dos primeiros andares afundam bem para baixo da terra. A explicação que nos dão é a camada cultural. Supostamente, em 2 ou 3 séculos,
As pessoas acumularam tanto lixo e sujeira que o nível do chão subiu vários metros. Pensem como isso é absurdo para aristocratas obcecados com o próprio status. E por que os primeiros andares de quarteirões inteiros ficaram soterrados? É aí que começa o mais assustador, porque a sujeira não cresce sozinha, como grama. Nenhum nobre teria permitido que, por anos, entradas principais e janelas fossem soterradas por lixo. Uma camada cultural desse tipo, nesse volume, simplesmente não existe. O que temos diante de nós é o vestígio de uma catástrofe planetária, um dilúvio ou um deslizamento de terra que cobriu as cidades de argila e lama, sepultando de uma vez os andares inferiores. E a ligação entre esse soterramento e as perucas é direta e assustadora. Aquela argila que enterrou os primeiros andares não trouxe apenas terra. Ela estava saturada de elementos químicos ou radioativos. O solo, como se diz, estava contaminado. Aqueles que sobreviveram ou chegaram a essas áreas logo após a catástrofe se viram bem no epicentro da contaminação. As emanações da argila depositada, que cobria tudo ao redor por metros, atingiam o que há de mais vulnerável: o sistema endócrino e os folículos capilares. As pessoas literalmente viviam sobre um lixão radioativo da história. É por isso que a calvície e as doenças atingiram a todos ao mesmo tempo. E por isso a nobreza, ao que tudo indica, procurava se instalar nos segundos e terceiros andares, deixando os primeiros para os criados e para o trabalho doméstico. Quanto mais perto da camada envenenada, mais forte o impacto. Mas isso não as salvava. A própria atmosfera estava contaminada. E a mesma camada de argila responde à pergunta seguinte: quem de fato construiu essas cidades? Ou melhor, quem não as construiu? Compare o nível tecnológico daquelas pessoas doentes de peruca com o que atribuem a elas. Nos dizem que essas mesmas pessoas, que se tratavam com mercúrio e não tinham saneamento básico nenhum, ergueram pelo planeta inteiro milhares de fortalezas estelares, figuras matemáticas perfeitas, calculadas ao centímetro, revestidas com pedra de toneladas. E que fizeram isso soldados com pás e carrinhos de mão. O volume de terra e pedra movimentado em uma única dessas estrelas supera a capacidade de qualquer exército daquela época, mesmo trabalhando dia e noite sem dormir. E são milhares dessas estrelas, da Europa ao Japão. Ou seja, não foram construídas, foram desenterradas. A era chamada de Tempo das Grandes Construções era, na verdade, a Era das Grandes Escavações. Os aristocratas não eram criadores, e sim ocupantes. Tomaram cidades vazias, soterradas de argila, de uma civilização anterior muito mais avançada. Encaixavam caixilhos de madeira tosca em vãos gigantescos, feitos para um tipo totalmente diferente de vidraça. Penduravam suas telas por cima de afrescos que não conseguiam restaurar. Chamavam isso de fundação de cidades, mas na real era um inventário de ruínas. Por isso, em pinturas antigas, os artistas retratavam com precisão fotográfica escombros, bem no meio das capitais prósperas. A mesma conta vale para o tijolo. Um único quarteirão exige centenas de milhões de tijolos. E nos arquivos não há fábricas nem pedreiras nessa escala. Só barracões artesanais. À mão, um único Hermitage levaria milénios para ser construído. O tijolo antigo costuma ser mais resistente que o concreto atual e soa como metal. Os prédios já estavam de pé e os recém-chegados só rebocavam o que encontravam e apresentavam como obra sua, inventando desesperadamente linhagens antigas para justificar o direito àqueles palácios. Os detalhes entregam a verdade. Maçanetas altas demais, degraus desconfortavelmente grandes. Essas são casas de gente bem mais alta que nós. Mas a pergunta mais difícil não é nem quem construiu, e sim de onde vieram as pessoas para povoar as cidades desenterradas. E a demografia dá uma resposta que não cabe na biologia. Abram os gráficos de crescimento populacional do século XIX. A curva não apenas sobe, ela dispara quase verticalmente. Nos garantem que isso é fruto da medicina melhorada e da revolução agrícola. Mas a medicina daquela época é mercúrio e sangria.
As cidades estão soterradas em sujeira, cólera e varíola assolam. Não existem antibióticos. E nessas condições, a população de repente dobra e triplica em tempos recordes. As mulheres, fisicamente, não conseguiam gestar e criar tantas crianças sobreviventes. Resta uma explicação: um influxo massivo de pessoas vindo de fora, ou a criação artificial delas em escala industrial. E é nesse momento que entram em cena os orfanatos. Estruturas gigantescas, surgindo em Moscou, São Petersburgo, Londres e Paris, quase ao mesmo tempo. O orfanato do Moscou não é um abrigo, mas um complexo palaciano inteiro, com uma fachada de centenas de metros, superando algumas residências reais. Por que gastar toneladas de tijolo escasso e milhões em ouro para manter crianças abandonadas numa sociedade patriarcal e religiosa, onde, segundo as estatísticas oficiais, milhões de bebés passaram por essas instituições? De onde vêm tantas crianças abandonadas num lugar onde uma relação fora do casamento era considerada pecado grave? Existe uma versão mais terrível que a pobreza. Aquilo não eram orfanatos, mas centros de distribuição, quase incubadoras. Nos arquivos, surgem menções estranhas de que os bebés eram trazidos em caravanas, aos milhares, sem nomes nem documentos. Apenas recebiam números. Uma linha de montagem. O trabalhador ideal para desenterrar cidades soterradas, puxar ferrovias e ficar nas máquinas, é aquele que não lembra dos pais, não conhece a própria história, não tem raízes. Foi assim que surgiu uma geração que não lembra do próprio parentesco. Uma corrente de memória rompida, uma moda estranha de cartões postais com campos repletos de bebês, como se fossem colheitas, e sobrenomes nobres surgidos do nada, distribuídos aos mais leais. Resta uma última pergunta. Quem puxava os cordões dessas marionetes de perucas empoadas? A resposta não está no misticismo, mas na lógica fria da gestão de recursos. Aqueles que chegaram ao poder não foram os criadores da civilização, mas os seus liquidantes, como uma corporação que assume os ativos de um falido. O falido era uma civilização anterior, altamente desenvolvida, destruída por um cataclismo. Os novos donos ficaram com as ruínas, cujas tecnologias eles próprios não compreendiam totalmente, e milhões de pessoas sem memória. E precisavam simplificar a realidade, apagar o conhecimento de que um dia a energia foi gratuita. Foi aí que aconteceu a maior sabotagem à ciência. Lembra como o éter desapareceu da tabela dos elementos, não apenas uma substância, mas o conceito de um meio universal, que permitia tirar energia literalmente do ar. As antigas catedrais e fortalezas em forma de estrela, com suas cúpulas, torres e estruturas metálicas, não eram apenas templos e fortes, mas estações de captação e transmissão de eletricidade atmosférica, elementos de uma única rede energética. Depois da tomada do poder, a tecnologia foi proibida. Cortaram as ligações, removeram os ressoadores e declararam as construções locais de adoração a deuses que eles mesmos inventaram. Em troca, impuseram uma economia baseada em carvão e petróleo, porque o que precisa ser extraído e vendido é fácil de controlar através do medidor. Mas o éter não dá para controlar. Ele está em todo lugar. A aristocracia de perucas era apenas uma camada acima dos supervisores, que ganhou o direito de viver em palácios em troca de lealdade e silêncio. As doenças deles eram o preço por estar perto do epicentro, dos artefatos que carregavam contaminação. Eles usavam peruca não só para esconder a doença, mas também como um uniforme, separando-os da massa criada nos orfanatos. Reescreveram a história da Roma e da Grécia antigas, deslocaram a cronologia em milhares de anos para romper a ligação entre os tempos, e nos convenceram de que descendemos dos macacos, só para não percebermos que vivemos entre ruínas de titãs e usamos construções cuja função não entendemos. Mas o sistema falha, a hipnose enfraquece, e as pessoas começam a notar as inconsistências. Então não acredite em palavras. Simplesmente saia pela sua cidade antiga. Olhe para as janelas que vão para o subsolo, para os aterros de granito que não se quebram com cinzel, para os retratos de pessoas de peruca com olhos apagados. E pergunte-se: este é o mundo descrito nos livros didáticos?
ou um cenário atrás do qual se esconde a verdade. Foi assim. Mas nem tudo foi contado. Inscrevam-se. Ainda vem o que os livros calaram.